Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio novamente. Hoje eu queria expor um conjunto elementar de pensamentos que eu venho tendo nesses últimos 2 dias. Uma pergunta que eu faço a mim mesmo: por que a gente sente tanto medo das coisas? Medo de fazer o que é certo, medo de se arriscar, medo de se impor, de se expor ao que é desconhecido. Por que o nosso cérebro ele insiste em nos deixar numa zona de conforto, sendo que é totalmente desconfortável para nós que temos uma consciência e ela opera fora do campo da sobrevivência, onde o habitat dela está nos degraus da soberania existencial, onde ela quer criar as coisas, ela quer intuir, ela quer prosperar este corpo humano, dizendo que somos mais capazes do que a gente imagina, de que o nosso cérebro reptiliano e primitivo ele nos mantém nesse estado porque biologicamente ele quer nos manter vivo. Nesse ponto ele não está errado, porque antigamente a gente criava predições do que era seguro ou não para a gente se manter vivo. Os mapeamentos que eram feitos, os reforços, tanto positivos quanto negativos, para nos manter numa linha de tempo suficientemente para que evoluíssemos mais além do que a nossa própria raça, como uma única consciência coletiva, esperava chegar neste exato ponto. E se a gente carrega uma certa linhagem ancestral dentro de nós, na nossa genética, nos nossos genes, e às vezes temos uma sensação nebulosa e confusa dentro da nossa própria mente de que por que tem certas emoções que são tão difíceis de serem descritas por nós mesmos. Acontecimentos, os padrões que acontecem, podemos colocar os famosos déjà vus, os erros de processamento do próprio cérebro, como parecendo que já vivemos aquilo incessantemente. E de fato, a gente vive a mesma coisa todos os dias, sendo que todos os dias é um único dia, uma única existência. O amanhã é sempre uma abstração da nossa imaginação. A gente fica premeditando um futuro que nunca possa existir, que nunca possa vir a acontecer, de um passado que fica martelando no nosso campo mental, nos mantendo preso a uma estagnação que vai nos adoecendo aos poucos. Aí eu paro para pensar, quanto mais eu analiso, mais eu observo a mim mesmo, mais vai cair uma ficha de que eu tô sendo muito menos daquilo que eu posso ser. Na verdade, eu tenho mais medo da minha grandeza, de saber que essa grandeza que há em mim, ela pode mudar o mundo, mas primeiramente não mudar o mundo, mas mudar o meu próprio mundo interno, que é o que vem acontecendo através da minha limpeza, tanto energética, espiritual, tanto como matéria também. Eu não me encaixo mais no mundo físico onde eu preciso ser consolidado de alguma forma para conquistar alguma coisa, para ser algo no que eu já não estou sendo dentro de mim. De ser gentil mesmo frente a adversidades catastróficas, porque eu acho que também a gentileza é uma força que mais opera no nosso cerne,
consciente do que de fato se mostrar forte através da força física, que eu acho escancaradamente que é uma fraqueza disfarçada de covardia. Aprendemos a lutar, aprendemos a nos defender fisicamente, mas e mentalmente? E como que a gente pode treinar a nossa gentileza para ser gentil até mesmo com aqueles que a gente não vai com a cara? Porque eu acho que essa é a linha de frente mais difícil de ser dosadamente disciplinada, de ser gentil, mesmo com aqueles que nos tragam uma faísca de repulsa ou rancor, colocaremos esses termos. É muito mais difícil ser gentil. E é muito mais fácil ser violento e bruscamente ríspido, grosseiro, apático com os outros e com você mesmo, porque se tudo é um reflexo de você, você trata as outras pessoas como você gostaria de ser tratado. Talvez seja uma regra simples de uma autoimagem imposta. Independentemente se eu der um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para o outro e o outro me responder com desdém ou com mausoléu, não tanto quanto o meu entusiasmo, eu não vou me importar, porque isso diz mais sobre ela, não sobre mim. Eu estou fazendo um esforço deliberadamente para ser melhor todos os dias. E vir aqui me expor todos os dias também já é uma concretização de uma versão nova que está aflorando, independentemente de como eu me sinta. Porque há a batalha interna incessantemente dentro de nós, entre um ego e uma consciência que fica debatendo uma com a outra o tempo todo. Faça isso, não faça aquilo. Por que eu não dei um bom dia? Por que eu falei daquela forma? Por que eu me senti assim? Por que eu fiquei estressado? Por que eu fiquei com raiva? Por que eu não tratei melhor a mim mesmo e a outra pessoa naquele momento? Por que eu fiquei ansioso? Por que eu estou triste? Eu sempre fico me induzindo a esses porquês. Porque de forma neurodivergente eu não vou ser controlado pelas condições externas. Porque é muito doloroso perceber que é a única existência que nós temos e ficar seguindo cegamente condições e regras pautadas no que o outro, no que o mundo, no que a sociedade espera que a gente seja frente a isso. Só que eu não quero mais ter medo de expor a minha consciência, porque eu sempre fui condicionado desde a infância de que eu precisaria trabalhar, eu precisaria ficar no emprego, me sustentar através dele, talvez conquistar um carro, uma moto, comprar um terreno, depois alicerçar e construir uma casa e viver assim pro resto da vida. Só que eu impregnei como crença de que eu não vou ser dessa forma. Só que eu ainda sinto muito medo de agir perante a vida, porque por eu viver num padrão por tempo demais conformado, e através dessa individuação que eu estou passando e tudo que eu venho estudando, eu acho que nós precisamos digerir melhor tudo aquilo que a gente aprende ou reaprende novamente. É um estado de gestação. Eu literalmente venho nascendo de novo, de forma muito dolorosa, mas essa dor é como um espectro de mudança factual. Dói demais perceber coisas que antes você não percebia. Que muito do que a gente aprendeu é meramente uma ilusão orquestrada para nos manter longe de que nós somos ou sentimos que poderemos ser. Até porque às vezes, se eu for levar em consideração o que o meu cérebro diz,
juntamente com o ego de que isso não faz sentido nenhum, gravar esses vídeos não faz sentido nenhum, de que você tá sendo uma pessoa falsa por agir de determinada forma, porque como eu agia de um passado onde tudo foi construído sistematicamente para me manter preso nessa própria inércia comportamental e existencial, para aos poucos ir tirando de mim essa capacidade grandiosa que há de eu não me expor à minha real potência, porque me disseram que é perigoso demais, que eu tenho que ficar na encolha, que o mundo é X, funciona de Y, e tudo que advém dele, dinheiro, fama, sucesso, empreendedorismo, esse medo que eu sinto de empreender, de sair de um teto financeiro é o grande calcanhar de Aquiles ainda pra mim. Só que eu coloco ainda, porque não será do dia pra noite que tudo vai mudar magicamente, porque a magia está em fazer um pouco todos os dias, é mostrar comprovadamente uma versão antiga que já não pode mais existir dentro de mim, de que a realidade ela não é fixa. Tudo que eu aprendi não se fixa a uma única e mesquinha forma de viver a vida, a minha existência, a sua existência. E a partir do momento que eu vou estudando mais sobre física quântica, comportamento humano, psicologia, neurociências, todo o mundo se distorce, vai se comprimindo. É como se houvesse um Big Bang dentro da minha mente, onde o meu cérebro iria se transformar num vácuo, assim como os átomos, que são compartilhados de moléculas que se transformam em células, e das células se transformam em tecidos, que enfim se transformam nisso consolidadamente. Por que eu não posso ser tudo? E treinar a mim mesmo a ser o campo quântico das possibilidades infinitas e deixar de ser mais matéria. Apenas uma consciência que observa tudo. Observa tudo, todas as experiências, tudo que eu sinto, tudo que eu toco, que eu cheiro, que eu degusto, que eu converso, que eu rio, que eu amo, que eu fico triste, que eu fico depressivo, que eu fico angustiado, que eu conquisto, que eu dirijo um carro, uma moto, estou num paradigma material, em uma mansão, em um museu de artes, em um trabalho, tudo como consciência observando isso, não como alguém, o meu nome, ou o que me ensinaram a ser, mas a consciência observadora que é totalmente livre, não se sente presa a nada disso, tudo passa por nós. Compreender isso é muito doloroso, porque se eu não ficar preso a nada, o que eu vou ser? Se eu não ficar preso a uma casa, se eu não ficar preso a um carro, uma moto, a um relacionamento, a um trabalho, a um empreendedorismo, e ser apenas a consciência que está no estado de espectador eternamente. Como eu venho dialogando comigo mesmo, eu não sou brasileiro porque eu nasci aqui. Não, eu aprendi a ser dessa forma,
Porque foram anos, desde quando eu nasci, que eu fiquei envolvido nisso. Da mesma forma que se eu for para os Estados Unidos agora e passar alguns meses lá, eu vou me tornar mais americano do que eu propriamente, paradoxalmente, brasileiro que eu sou. Porque eu aprendi assim dessa forma. Só que conforme o tempo vai passando, se torna um pouco mais difícil cognitivamente aprender uma coisa nova. Só que nunca é tarde demais para nada. Há mais esforço, mas não há uma possibilidade de não aprendermos alguma coisa. Até porque eu tenho 23 anos de idade. Se eu penso dessa forma agora, e por que às vezes eu questiono a mim mesmo do porquê que eu penso dessa forma, por que eu enxergo o mundo dessa forma, se eu estou ficando louco, se eu estou querendo me transformar em algum tipo de Buda, enfim, encarnações de seres que já deixaram sua marca no mundo. A questão é, eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, nem melhor a mim mesmo, mas ter a maior compreensão de todas, que é a consciência que mora dentro dessa camada, que quer controlar as cordas para fazer o melhor, sempre o melhor. Não é enxergar um motivo, um propósito, mas é apenas ser. Só ser. É desafiar as nossas próprias limitações. E mais uma vez, eu acho que a paz e a felicidade é... Quanto menos você se prende a tudo à sua volta, mais dessas duas coisas você as tem. Porque é uma coisa sua. Ela não será modificada por meios externos. Porque o relacionamento terminou, porque você perdeu X de alguma coisa ou Y de outra. Você sabe que a sua autossuficiência ela é tão primordialmente maior do que tudo isso, que tudo é um complemento, que ele é emprestado, depois é tirado de você, porque nunca foi seu, e talvez nunca enxergar nada como posse, mas como um aprendizado temporário, por mais doloroso que seja. Já pararam para pensar que tudo é o aprendizado temporário que o universo, que Deus, que seja lá no que você acredita, faça você aprender de alguma forma, também por mais doloroso que seja, para você evoluir, porque se a vida é evolução, a vida está em constante evolução, ela nos demonstra isso o tempo todo, a todo momento. Por que não ser da mesma forma? Se eu cortar o meu cabelo, ele vai crescer novamente. Se eu corto as minhas unhas, elas crescem novamente. Isso já é uma demonstração, um grande demonstrativo de que tudo está em abundância, prosperidade, crescimento, infinitamente. Só que, mais uma vez, o cérebro, quando ele está pautado apenas no estado de sobrevivência, de um medo, que infelizmente foi aprendido e condicionado, porque se a gente for parar para pensar, a gente não nasce com nenhum medo. Talvez o único medo universal que seja é o medo de cair, o medo de altura. Todos os outros medos são aprendidos. E às vezes nem pela gente, é através da própria percepção das outras pessoas. Ainda mais quando somos crianças. Passamos por essa fase. A melhor fase de todas. Só que essa criança continua dentro de nós. E enquanto a gente mantém ela reprimida, a gente fica mais rígido. A gente se torna menos incapacitados de criar as coisas, que é o estado puro de uma criança. Ela só cria, ela só quer criar.
ela não se preocupava, a gente não se preocupava com o que pensavam da nossa esquisitice. E o engraçado é, quando a gente era aventureiro demais, eles diziam pra gente parar, pra gente não fazer isso, não fazer aquilo. Percebe que tudo isso é um molde que nos faz encaixar em uma realidade que não faz sentido? E é por isso que há tanta limitação frente a crenças limitantes e centrais, que tudo começa na infância. Infelizmente, quando a gente não consegue codificar de uma criança que foi ferida, que foi limitada, isso se transfere para a nossa versão de agora. Independentemente de quanto livro a gente leia, de quantos cursos a gente faça, de quantos mentores passam pela nossa vida, se a gente não ser a nossa própria intervenção a uma criança que ainda vive do nosso corpo, que o corpo segue a mente, e se a mente está no passado, o corpo continua vivendo aquilo. Isso, por si só, já cria uma barreira limitativa, para a gente de fato viver o que somos de extraordinário, de ilimitados. Somos seres puramente, intrinsecamente luzes. Olha isso aqui, por exemplo. Olha a luz. Talvez isso é uma coisa que me incomode, por não entregar a vocês uma qualidade ainda, por estar começando com o que eu tenho em mãos agora. Talvez seja o mais importante é a forma como eu transfiro a minha voz para vocês, ou gesticulo da melhor forma possível o que eu quero expressar para vocês. E vocês que assistem até o final, que conseguem manter um estado dopaminérgico sem precisar de estímulos rápidos, de vídeos curtos, e gostam de uma compreensão mais aprofundada sobre como podemos levar a vida da melhor forma possível, fazendo todos os dias um pouco que seja. Como eu já vinha dizendo, que a consistência é a mestra. E quando passamos a ser alunos dela, tudo começa a mudar. A gente começa a ser a nossa própria modificação para algo maior. Então siga a jornada. O resultado não importa, o resultado ele não existe, é só a jornada. E a jornada é você. Conquiste a sua mente. Faça por você. O tempo, ele é você. Pare de se preocupar com se é sexta, sábado, domingo. Pare de se preocupar com as pessoas que você tem que encontrar novamente. Pare de se preocupar com os boletos, com as contas a pagar, com o carro, com a moto, com o relacionamento. Seja a consciência que observa tudo isso. Não estou dizendo para você para você esquecer da existência disso tudo e usar um tipo de apego irracional. Não, mas é agir naturalmente, como se elas já estivessem sido solucionadas, porque já foram. Se elas estão aí, continue em movimento. Tudo é movimento, a emoção é movimento. Estagnação é morte, movimento é vida. Então continue em frente, independentemente do que aconteça. Siga o seu coração, siga as instruções da sua alma e seja a sua própria felicidade. Um grande abraço.